Olá, bem-vindos a mais uma correção de simulado para certificação AI 900 e vamos recapitular primeiro tudo aquilo que a gente ficou na nossa memória aí da revisão do último simulado, tá? E vamos lá para o nosso Trello anotar tudo que a gente precisa para poder revisar esse tópico. Então, eu vou pegar aqui meu formulário, vou dividir a minha tela em dois para eu ir anotando, tá? Então, a primeira pergunta lá, nós vimos sobre visão computacional. Então, eu vou anotar aqui OCR, não foi isso que a gente viu lá? Sobre reconhecimento óptico de caracteres. O que ele faz? Olha aqui. Vou anotar aqui dentro. O que ele faz, pessoal? Eu vou pegar aqui, ó. Ele reconhece texto em imagem. Em imagem e vídeo. Reconhecimento de texto, incluindo OCR e reconhecimento de manuscrito. Tá. Se eu quisesse, daria para colocar até esse reconhecimento de manuscrito aqui, para que fique ainda mais evidente para mim. Tá? Porque aí na hora que eu bato o olho, eu consigo ver que reconhecimento de documento manuscrito, de texto manuscrito, vou colocar aqui de texto manuscrito, é tarefa de um serviço de visão computacional, tá? Outra coisa é, basicamente é isso. Outra questão que vimos foi sobre o Machine Learning automatizado. Ele faz várias iterações de treinamento. Então, eu vou colocar aqui em Machine Learning. AutoML faz várias iterações de treinamento para pontuar e classificar pelas métricas que se especifica. Perfeito? Show de bola. O que mais? A terceira pergunta foi sobre regressão. Regressão, o que a gente já sabe? Usado para prever um valor contínuo. Olha lá, vamos escrever mais uma coisinha aqui. Ele é aprendizado supervisionado. Perfeito? Show de bola. Mais alguma coisa aqui, classificação, vou anotar aqui também, porque no nosso material tá ensinando. Classificação é um aprendizado supervisionado. Classifica por 0 ou 1, sim ou não, chove, não chove, spam, não spam e por aí vai. Agrupamento. Agrupamento já é
aprendizado não supervisionado. Perfeito? Dando sequência, pergunta 4. Foi sobre engenharia de recurso. Também é machine learning. Engenharia de recurso. Quando que eu preciso de engenharia de recursos? Para gerar recursos ou colunas adicionais com as já existentes, feitas com as já existentes. Perfeito? Show de bola? Já vamos acertar um monte de questão, né? Pergunta 5 foi a API facial para visão computacional. Então, vamos pegar aqui, vamos abrir um cartão para API facial e vamos colocar lá dentro. Para que serve? Detecta expressões faciais percebidas como raiva, desprezo, nojo e etc. Visão computacional tem uma definição rapidinha aqui que é importante a gente colocar. Anota aí no seu também. Vamos colocar dessa forma aqui, ó. Permite que os computadores e sistemas tenham informações de imagens digitais, vídeos e outros dados visuais, perfeito? Aquela questão de extrair texto, o OCR, ele pode fazer inclusive com vídeo, tá? Então, não é só na imagem. Então, terminamos aqui de fazer nossas anotações de revisão. Então, bora pro a nossa aula de hoje. Então, vamos aqui, colocar aqui, que nós estamos aqui. Primeira pergunta. Sobre os cenários corretos de carga de trabalho de IA conversacional. Tem 2 corretas. Quais são elas? Primeiro, um chatbot, deixa eu ligar minha canetinha aqui, um chatbot que oferece aos usuários a capacidade de encontrar respostas em um site por conta própria. Vamos ver primeiro que ele está procurando o cenário correto de uma IA conversacional, tá? Seria um chatbot para que ele dê a capacidade de encontrar respostas em um site por conta própria aos seus usuários? Sim, pessoal. Um chatbot, ele vai ser construído, esse é um caso de uso. Ele oferece ali aos usuários a capacidade de encontrar respostas em um site por conta própria. Um exemplo desse chatbot é o chatbot da Bradesco, o aplicativo do Bradesco. Quando você chama ele e você fala o que você está precisando, por exemplo, eu estou precisando ir para minha conta de investimento. Ela vai te dar já um link e ela mesmo, você clica no botão e ele já passa para conta de investimento. Ou você pergunta sobre cashback e ele vai te direcionar um link para você ir para esse material que fala sobre cashback. Então, esse é um chatbot que consegue entender o que você quer. Lembra lá do Luiz? Ele entende, ele interpreta a sua intenção e te dá uma resposta para você poder
resolver ali por conta própria. Então, esse aqui é sim um caso de uso. Um serviço que cria documentos de perguntas frequentes, FAQ, rastreando sites públicos. Nesse caso aqui, é um serviço que cria documentos de perguntas frequentes. Isso não é IA conversacional, porque a IA conversacional, ela é para simular uma conversa com um humano, com a linguagem natural, tá? A questão, quando você cria documento já de perguntas e respostas, por exemplo, rastreando o site e faz a ingestão de dados ali num aprendizado de máquina, isso está muito mais ligado àquele serviço que eu tinha falado lá anteriormente, que é o Q&A, tá? Que é algo mais simples, Q&A Maker, do que a IA conversacional. A IA conversacional é os algoritmos como o DaVinci do GPT-3 da OpenAI. São bilhões de linhas de exemplos ali, para que ele aprenda a conversar e dar as respostas que de uma forma mais natural, dentro do escopo do seu negócio. Aqui, ele só vai fazer, aqui ele está falando que é um serviço que cria documento. Então, não é IA conversacional, tá bom? Um serviço de atendimento telefônico que possui uma mensagem pré-gravada. Ele lá ia muito bem, porque um serviço de atendimento telefônico, ele pode pegar o recurso da IA conversacional. Porém, esse serviço de atendimento eletrônico, olha o que ele possui. Ele não possui uma IA conversacional, ele possui uma mensagem gravada. Então, não é, tá? Não é esse e nem esse, não é. Então, como são duas opções, e lá na certificação vai estar assim, pessoal. Vai estar lá, escolha duas opções, escolha uma única opção, escolha as opções corretas. Então, podem ter uma ou mais, tá? Fica ligadinho nisso. Menus de voz telefônica para reduzir a carga sobre os recursos humanos. Sim, pessoal, esse aqui, sim. Por quê? Porque eu vou pegar a minha IA conversacional, o meu processamento de linguagem natural lá, por exemplo, com text to speech, que é texto para fala, e o que ele faria te mostrando em texto, ele converte a esse texto em fala e vira um menu de voz telefônica, tá? E o resultado disso é reduzir a carga de recursos humanos. Show de bola? Então, resposta aí, a primeira e a última. Olha lá, o que eu coloquei ali para a gente ficar assim, para o seu quadro, a gente fazer a revisão e coloca aí no seu quadro, coloca no seu caderno. Um serviço que cria documento de pergunta frequente não está correto. Esse não é um caso de uso de carga de trabalho de inteligência artificial conversacional. É um exemplo de aprendizado de máquina, tá bom? Como o Q&A Maker. E também o serviço de atendimento com a mensagem pré-gravada não é um caso de uso de IA conversacional. Como a mensagem é pré-gravada, todos os clientes ouvirão ali a mesma mensagem sem qualquer interação. Fechou? Perfeito! Como estamos aí? Estudando muito? Gente, eu tô com muita expectativa, hein? Essa certificação é uma delícia de estudar, mas tem que se dedicar, tem que estudar, tem que anotar, tem que revisar e tem que fazer simulado. Fechou? Perfeito? Então, simbora. Pergunta 2. Combine os tipos de carga de trabalho de IA com cenários apropriados. Então, vamos lá, meus alunos. Aqui, ó.
Tem uma questão na certificação que ela é muito comum, que ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai pedir para você pegar esse bloquinho e arrastar e colar aqui. Não necessariamente aqui, pode ser em qualquer lugar. Por exemplo, anomalia, a detecção de anomalia. O que seria? Vamos ver aqui. Identificar letras manuscritas, texto manuscrito. Não é. A gente já sabe que texto manuscrito é visão computacional. Então, eu vou pegar e arrastar para cá. Predizer o sentimento de um comentário de mídia. O que é análise de sentimento, pessoal? Está em qual serviço? Está no serviço de linguagem natural. Análise de sentimento está no serviço de linguagem natural. Então, eu vou pegar esse bloquinho e vou arrastar para cá. Identifique um pagamento de cartão de crédito fraudulento. O que a gente falou? Que quando você tem lá vários dados, ele está lá coletando, tá tudo certo, tá tudo bem. Opa, chegou um dado anormal, incomum. Ele vai identificar isso como fraude, ou como spam, ou como outlier. Então, é uma detecção de anomalia. Pega esse bloquinho, arrasta para cá. Pegou o processo do exercício? Perfeito? Só isso, tá? Predizer as vendas do mês que vem, do próximo mês. Como aqui é vendas, prever vendas. Então, é um número. Eu vou ter que retornar um valor numérico contínuo. Então, é regressão. Machine Learning, regressão. Perfeito. Então, vamos aqui. Na nossa atividade, como eu não consigo, no nosso formulário, fazer essa questão de arrastar e colar, eu vou pintar as bolinhas. Então, eu clico na bolinha, identifico letras manuscritas, prevê sentimento de uma postagem na mídia, identifica o pagamento fraudulento, detecção de anomalia, prevê a venda do próximo mês. É aprendizado de máquina. Regressão. Facinho? Tranquilo? Então, olha lá. Resultado muito bom. Terceira pergunta e tem dicas à frente, tá bom? Eu vou fazer a pergunta e a gente vai lá. Você possui um sistema de segurança que analisa imagens de CFTV. O que eu tinha dito lá na nossa aula ao vivo de mentoria? Guarda esse nome, CFTV e CCTV, porque a gente não é obrigado a saber o que significa. Quando eu guardo o nome, eu vou lá e pesquiso e procuro saber o que é, tá? Ele analisa imagens de CFTV para permitir a entrada de pessoal autorizado em área restrita. Primeira coisa, vamos ver aqui o que é CFTV e o que é que ele quer que a gente faça. Qual é a inteligência artificial aqui envolvida? Você possui um sistema de segurança que analisa imagens para permitir a entrada de pessoal autorizado. Que tipo de visão computacional esse sistema usa? Primeiro, vamos saber o que é CFTV? CFTV é essas televisões aí, ó, que cheias de câmerazinhas, então tem estacionamento, tem no shopping, tem na rua, tem em tudo. O que é um sistema CFTV? Não é complicado entender o que é o CFTV, a começar pela sigla, que significa Circuito Fechado de Televisão. É um sistema que constitui os bastidores e o instrumental para o monitoramento e o controle de acesso, feito basicamente por meio de câmeras que transmitem as imagens para um monitor, certo? O que é o CCTV?
Então, se o CFTV é o circuito fechado, CCTV é o que fica para fora, tá bom? Então, CCTV significa circuito fechado de televisão, tá? Closed Circuit, perfeito? E corresponde ao sistema de vigilância de uso mais frequente. O objetivo do CCTV é vigiar determinados espaços, que podem ser públicos ou privados, para manter e assegurar a segurança dos espaços, impedir qualquer atividade ilegal, proteger os bens e dissuadir intrusos. Então, o CCTV, todos dois, né? É porque aqui está traduzido como em português. Mas o CFTV, ele é os bastidores, tá bom? E o instrumental para monitoramento e controle de acesso. Já o CCTV é tudo aquilo que você usa para capturar as imagens do lado externo. Perfeito? Então, o CFTV está lá analisando as imagens para permitir a entrada de pessoal só autorizado. Que tipo de visão computacional o sistema usa? Análise de imagem. Pessoal, análise de imagem, ele vai pegar a imagem, vai olhar e vai classificar. Mulher. Se deixar, ele coloca até a idade. Homem. Aí pega outra imagem, é uma mulher. Mas não fez nada que eu queria, que é só permitir a entrada de pessoal autorizado, tá? Passou um cachorrinho, ele é um cachorro, gato, mulher, e assim por diante, né? Então, ele não vai fazer, se eu colocar esse serviço operando na minha CFTV, eu não resolvo o problema. Depois vamos ver aqui, detecção facial e reconhecimento facial. Tem lá a Camilinha aqui, lá na câmera, e ele fala, detectei o rosto, mulher, agora, o que eu faço com essa detecção facial? Eu vou no meu banco de dados, que eu já tenho a Camila registrada, e vou fazer a comparação do que eu tenho lá no banco de dados e se essa detecção facial existe no meu banco de dados para fazer o reconhecimento. Se o meu sistema reconheceu que aquela detecção facial existe no meu banco de dados, eu aprovo a entrada em área restrita. Perfeito? Então, detecção e reconhecimento facial. Não pode ser reconhecimento de caracteres, porque reconhecimento de caracteres é só para letras, tá? É só para texto, tanto em imagem como vídeo, tanto letras digitalizadas como manuscritas, perfeito? Segmentação semântica também não é, porque eu não estou lidando com linguagem natural. Então, passando aqui, olha o reconhecimento facial que a gente usa no celular. Ele tanto faz a detecção facial com os meus traços. Primeiro ele faz a detecção facial. E ele olha, tá perto demais, tá longe demais, tá escuro, né? Chega mais perto, deixa a câmera parada e depois ele faz o reconhecimento. Se você tiver de óculos, ele não consegue reconhecer porque ele precisa da detecção facial que você guardou no seu banco de dados, tá? Que você previamente já tinha cadastrado. Então, resposta correta, detecção facial e reconhecimento facial. Penúltima pergunta é uma pergunta de sim ou não. A gente também vê muito em certificação, tá? Então, eles vão perguntar ali algumas coisas, você tem que clicar em sim ou clicar em não. Não pode deixar sem responder, porque senão você perde ponto, tá? Então, responda sim, responda não. Então, clique no sim e clique no não, tá?
ou um ou outro para cada afirmativa. O aprendizado de máquina automatizado oferece a capacidade de conectar visualmente conjuntos de dados e módulos em uma tela interativa. Sim, sim. Por quê? Porque lembra lá que o AutoML ele é para pessoas não especialistas, então vai ter lá o seu conjunto de dados aqui, vai ter lá a sua tabela, ou vai ter seu arquivinho. Você vai conectá-lo a módulos, por exemplo, de dividir seus dados. Aqui vai ser o módulozinho para dividir seus dados. Depois vai ter o módulozinho aqui de treinar seu modelo. Depois vai ter o módulozinho de avaliar seu modelo. Então, é só isso que você pega lá, arrasta e solta, tá? Então, ele tem essa capacidade visualmente de conectar conjuntos de dados e módulos em uma tela interativa. O Automated Machine Learning implementa soluções de aprendizado de máquina sem a necessidade de experiência em programação. Sim, você não precisa fazer nenhum código. Olha lá, que código que a gente fez aqui? Nenhum, né? A gente só arrastou e colou os módulos na ordem correta, tá? Eu não posso ir lá e, por exemplo, colocar o avaliar junto com logo que eu coloquei meu conjunto de dados, já colocar para ele avaliar. Não tem como, tá? Então, eu tenho que colocar ele de um jeito correto, na ordem certa, tá? O aprendizado de máquina automatizado oferece a capacidade de incluir scripts Python personalizados em um pipeline de treinamento. Não, não tem. Se eu quiser, lembra lá daquela matéria lá dos últimos simulados? Se eu quiser fazer um script Python para personalizar, eu tenho que ir em outro lugar. Eu tenho que ir lá no SDK, versão 2, ou no CLI do Azure Machine Learning. É outro lugar, não tem nada a ver com o AutoML, tá bom? E nem do Designer Machine Learning, que é esse aqui, que é essa interface de designer, que você está desenhando a arquitetura do seu aprendizado de máquina automatizado. Perfeito? Então, sim, sim, não. Não faz script de Python na web interface do AutoML. Você deseja implantar? Essa é a última, hein? Falamos bastante de Machine Learning automatizado hoje, hein? No próximo correção de simulado, a gente vai revisar isso de novo para a gente colocar no nosso caderno, tá? Você deseja implantar um modelo de Azure Machine Learning usando o Designer Machine Learning, que é esse aqui, pessoal. É esse desenho maravilhoso, essa obra de arte que eu fiz aqui. Isso aqui é um designer. E tem lá, na interface do Azure, um lugarzinho para você arrastar e colar, arrastar e soltar seus bloquinhos, seus módulos lá, para poder criar o seu pipeline, tá? Então, você planeja implantar um modelo no Azure Machine Learning usando o Designer. Então, quer dizer que é arrasta e solta, tá? Mas tem uma ordem. Quais ações você deve executar em sequência? Então, primeira coisa, vamos revisar lá? Dados. Eu preciso colocar os meus dados lá. Beleza? Então, essa aqui tem ingerir e preparar dados. Essa daqui tem ingerir e preparar dados. Essa daqui tem ingerir e preparar dados. Essa daqui divida os dados aleatoriamente. Eu primeiro preciso ingerir e preparar o conjunto de dados. Então, essa aqui já não é, tá? Já eliminei. Depois, divida
os dados aleatoriamente. Então, vamos ver lá? Divida em treino e validação. Divida, tem aqui, divida os dados aleatoriamente em dados de treinamento e validação. Tem aqui. E esse outro é treine o modelo e depois divida os dados aleatoriamente. Não, você não pode treinar um modelo com todos os dados do seu conjunto de dados, porque isso categoriza vazamento de dados. Não pode, tá? Se você quer fazer uma previsão, realmente um modelo de machine learning, você precisa treinar o seu modelo com uma parte e depois você faz a avaliação com dados que ele nunca viu, tá? Para ver se ele está performando bem. Então, essa daqui, por conta da número 2, ela não é, tá? Já vou tirar ela daqui. Terceiro, treine o modelo. Vamos ver lá? Terceira coisa que a gente faz, o módulo treina modelo. Então, treina o modelo. E a outra aqui, treina o modelo. E essa daqui, treina o modelo. Perfeito? E agora, a quarta coisa é avalie o modelo. Perfeito? Eu vou avaliar o modelo. Avalia o modelo em relação ao conjunto de dados original. Não é, a avaliação não é feita em cima dos dados originais, do conjunto de dados original. Por quê? Porque tem aquele pedaço que a gente usou para o treinamento. Então, não é o conjunto de dados original, é o conjunto de dados que nós separamos para validação, tá? Então, como esse aqui tem avalia o modelo em relação ao conjunto de dados original, não é essa opção também. Então, primeiro eu faço a ingestão. O que é ingestão? Eu faço o meu programa ingerir os meus dados. Eu vou colocar lá nele. Ele engole os meus dados. Prepara o conjunto de dados, tá? Divide os dados aleatoriamente entre treinamento e validação, sempre. Treina o modelo. Avalia o modelo em relação ao conjunto de dados de validação. Perfeito? Então, essa é a sequência para qualquer projeto de machine learning. Perfeito? Então, quando a gente fala em machine learning, vamos aclarar algumas coisinhas que podem não estar tão claras assim na cabeça de vocês, que é para vocês, toda vez que virem um caso de uso, vocês olharem e falarem, é regressão? É classificação? Tá bom? Então, aqui eu trouxe apenas 2, eu acho, para a gente poder aclarar isso e à medida que for aparecendo, a gente coloca a definição dos outros, tá? Os modelos de regressão são treinados para prever valores de rótulos numéricos. Perfeito? Com a base de dados de treinamento que incluiu recursos e rótulos conhecidos. Fixa na mente de vocês. Os dados têm que ser conhecidos, tanto recursos como as colunas. Recurso é coluna, tá? E rótulo é aquela coluna que eu quero que ele preveja. Se eu quero prever o preço da casa que eu estou querendo vender, o meu rótulo é preço de casa. Se eu estou querendo prever a temperatura do final de semana, então eu tenho lá vários recursos que vão me ajudar, de dados históricos, e também tem as temperaturas dos finais de semana passados, para que eu possa treinar, olha aqui, treinar o meu modelo e ele possa prever aquele rótulo que eu quero, que é
a temperatura do final de semana seguinte, perfeito? Então, quando eu tenho um número, um rótulo numérico como saída, como resposta, é regressão, tá bom? Perfeito. É isso que eu quero que vocês abstraiam aqui. Só deixei uma fotinha para vocês verem como que acontece. É uma função que faz o cálculo. Aqui, mostrando para vocês o que é, por exemplo, uma regressão. E quando a gente for fazer uma regressão lá no AutoML, o que ele vai pedir? Sempre você coloca o seu banco de dados dentro do AutoML, divida os dados em treinamento aleatoriamente, isso é importante saber. Ajusta os dados de treinamento a um modelo. No caso da regressão, você usa o algoritmo de regressão. Usa os dados de validação para testar o modelo prevendo os rótulos. E compare os rótulos reais no conjunto de validação com os rótulos que foram previstos pelo modelo. Então, você vai comparar o que é real, o que realmente aconteceu e o que o seu modelo previu. E ver ali a diferença entre os valores previstos e reais, tá? Numa classificação, já é diferente. Ele faz outra tarefa, apesar de ser também aprendizado de máquina e também ser supervisionado, tá? É uma técnica supervisionada, então ele vai iterar sobre os dados de treinamento, validação e avaliação de modelos, tá? Em vez de calcular valores numéricos, como a regressão, ele vai fazer uma classificação calculando valores de probabilidade para atribuir uma classe. Sim ou não, 0 ou 1, satisfeito ou insatisfeito, feliz ou triste, tá? Ou pode ser multiclasse. Ele pode ser um modelo de classificação que calcula os valores de probabilidade para atribuir 4 classes, por exemplo, ou 3 classes. Vou colocar positivo, negativo e neutro, tá? Pode ser também casado, solteiro ou divorciado. Então, dentro dos meus recursos, eu vou tentar prever se o meu novo cliente ou o novo usuário, ele é uma pessoa casada, solteira ou divorciada, tá? E isso aí, por aí vai, né? No exemplo aqui, aqui está falando que a classificação binária, de binária, de 2, é para prever um dos dois rótulos. Essencialmente, booleano, true ou false, tá? Verdadeiro ou falso. Na realidade é essa, tá? Você pode dar o nome que você quiser. Você pode colocar 0 ou 1, true ou false, sim ou não, spam ou spam. Mas na verdade ele está fazendo o true e o false, que é booleano, tá? É uma estrutura de dados padrão, tá? Booleana. Na maioria dos cenários reais, as observações de dados usadas para treinar e validar consistem em valores, porque é mais fácil para o meu algoritmo entender números. Então, eu vou colocar lá 1 ou 0, tá? O que eu quero, o meu rótulo, ele sempre vai ser o Y, aqui falando mais matematicamente, e os meus recursos vão ser o X, tá bom? Um exemplo aqui para entender é prever se o rótulo que vai sair lá é 1 ou 0. Sendo que 0 é false, é não, e 1 é true, é sim, tá? Então, nós vamos usar o nível de glicose no sangue de um paciente para prever
ou não, se ou não o paciente tem diabetes. Eu coloquei lá os dados no AutoML, fiz lá, dividi os dados, treinei o modelo, coloquei para avaliar e ele me devolveu uma resposta. Ele me deu que 66 de glicemia, na real, esse cara não tem diabetes. E o que ele previu foi 0. Então, o real é 0 e o que ele previu foi 0. Quando a glicemia é 107, o diagnóstico real é que ele tem diabetes. E o meu modelo classificou como tem diabetes. Quando é 112, o diagnóstico real é tem diabetes, meu modelo marcou tem diabetes. Quando é 71, o diagnóstico real é que não tem diabetes e o meu modelo previu não tem diabetes. Quando tem 87, tem diabetes, mas o meu modelo previu que não tem diabetes. Ele errou nesse caso. Quando tem 89, o diagnóstico real é 1 e o meu modelo previu 1. No resultado que ele sai essa métrica aqui de avaliação. Então, por exemplo, ó, ele vem uma matriz de confusão. Pode até parecer confuso, mas eu vou ensinar aqui para vocês. Desse ladinho aqui, vai ter os nossos true negative, que são os nossos negativos verdadeiros. Os negativos verdadeiros. É aqueles que realmente foi real, que é 0, e o meu modelo previu 0. Então, ele acertou 2. O true positivo fica na diagonal do true negativo. Então, é o true positive. Vai estar na diagonal, tá? Na diagonal da esquerda para a direita. Lá em cima é a direita superior, a esquerda superior. Essa é a diagonal, tá? Do true. True negativo, true positivo. Depois tem o false negativo, é aquele que está logo abaixo dele. E o false positivo está aqui em cima. Em cima do true positivo. Isso é importante porque teve um exercício da minha certificação que caiu interpretação de matriz de confusão. Então, é importante para vocês saberem também. Os true, os verdadeiros, que foram acertados tanto no diagnóstico, o diagnóstico real e o meu algoritmo acertou o diagnóstico real, vai ficar nessa diagonal da esquerda superior e vem para baixo. Então, em cima é negativo, embaixo é positivo. Os negativos, os falsos ficam, você vai olhar para a sua esquerda inferior e sobe a diagonal. Esses são os falsos. Falso negativo e o falso positivo lá em cima. Perfeito? A gente vai voltar nesse tema várias vezes. Então, vamos aqui calcular. Olha aqui. True negativo, porque ele é negativo e o meu algoritmo acertou negativo. True negativo, porque ele é um diagnóstico negativo, meu algoritmo acertou. Perfeito? E aqui tem um positivo e ele colocou como negativo. Então, esse aqui é um falso negativo. Por isso que aqui tem constando que é 1. Tem uma previsão que está como falso negativo, tá? Na verdade, ele não errou nenhuma dos positivos e ele acertou 2 quando precisava classificar como 0 e acertou 3 quando precisava
classificar como positivo. Essa aqui é uma outra métrica de avaliação. Eu posso usar a matriz de confusão, tá? Para fazer a contagem. E também tem a acurácia. A acurácia é a métrica mais simples que você pode calcular a partir da métrica de confusão, tá? É a proporção de previsões que o modelo acertou. Então, vamos fazer esse cálculo aqui rapidinho? Como que é mesmo? Os true, ó, true, eles vão estar no superior esquerdo, diagonal. Os falsos vão estar na inferior esquerda, nessa diagonal, tá? Aqui é negativo, porque é o 0, e aqui são os positivos. E aí, esse é o true, negativo, e esse é o false, negativo. Esse é o true, positivo, e esse é o false, positivo. Perfeito? Então, vamos calcular aí rapidinho. Como que é feito esse cálculo? Primeiro, o true negativo. Quanto que é? 2. Vamos colocar aqui 2, mais. Qual que é o true positivo? True positivo é 3. Ixi, vai ser difícil escrever com essa canetinha, viu? 3. Dividido por true negativo. True negativo é 2. Mais o falso negativo é 1. Mais o falso positivo, que é 0. E o true positivo, que é 3. Então, vamos ver quanto que dá. 2 mais 3 é 5, dividido por 2 mais 1, 4, mais 0, 4, mais... Não, 2 mais 1, 3, mais 0, 3, mais 3, 6. Isso daqui, na calculadora, eu vou chamar minha calculadora aqui, vamos ver. 5 dividido por 6, 0,33. 0,33 não, 0,83. Então, quer dizer que o meu modelo tem aí 83% de acurácia. Beleza? Conseguiram pegar? Tá difícil? Tá tranquilo? É para tá difícil mesmo se você nunca ouviu falar sobre isso. Perfeito? Quem já ouviu falar, a gente tá fazendo só um refresh. O recall. Recall também é uma das métricas, tá? Ela vai pegar a proporção de caso positivo que esse modelo identificou corretamente. Em outras palavras, o recall é quando você precisa saber, você está se preocupando só em que esse algoritmo realmente preveja aquelas pessoas que realmente têm diabetes. Quem não tem, quem não tem e talvez foi calculado como tendo a diabetes, aqui não entra muito, tá? Até que, por quê? Porque ele não pega aqui o falso positivo, tá? Nessa métrica aqui, na fórmula, ele não entra o falso positivo. Por quê? Porque ele quer olhar quem tem diabetes e foi classificado como não tem diabetes, que é o falso negativo. Então, ele tem a diabetes, só que ele recebeu um diagnóstico como 0, como não tendo. Isso é preocupante. Será que meu modelo previu todo mundo que tem diabetes realmente? Tá? E ele vai pegar 2 vezes a métrica de true positivo, tá? Para fazer esse cálculo. E ele viu que no nosso modelo, você viu que lá na acurácia ele tem 83% de acurácia, mas de recall ele tem 75%.
Isso quer dizer que nosso modelo, ele identifica corretamente 75% dos pacientes como portadores, dos pacientes que realmente têm diabetes como portadores de diabetes, tá? Então, ele faz previsões ainda da pessoa ter diabetes e ele classificar como 0, que foi esse casinho aqui, ó. Esse daqui, a pessoa tem diabetes e ele falou, não, querido, fica tranquilo, come 1 quilo de açúcar, vai tomar sorvete, beleza? Precisão é outra medida, é outra métrica de avaliação. Ela é muito semelhante com o recall, mas ela faz uma outra pergunta. Ele vai responder um outro tipo de olhar para o nosso problema. Ele vai medir a proporção de casos positivos previstos em que o rótulo verdadeiro é realmente positivo. Em outras palavras, a pergunta é: que proporção dos pacientes previstos pelo modelo como tendo diabetes realmente tem diabetes? Tá? Por exemplo, será que meu modelo ele está pegando uma pessoa que não tem câncer e falando que tem câncer? Será que ele está pegando uma pessoa que não tem diabetes e falando que tem diabetes? Isso é preocupante. Meu modelo ele tem que acertar, ele tem que ser preciso quando a pessoa tem diabetes, marcar que tem diabetes, tá? Então, isso é importante. Vamos ver. Ele pega os positivos verdadeiros e o falso positivo. Olha lá, é diferente do recall, que ele pega o falso negativo. Aqui eu tô me preocupando com quem ele está prevendo como tendo diabetes e na verdade não tem, né? Faz a pessoa ter um infarto, né? Então, como ele está performando nessa questão? Os clientes que foram previstos como tendo diabetes, realmente têm diabetes? Vamos ver. E nosso modelo é super preciso. Quando o paciente tem diabetes, ele consegue prever, ele marca como tendo diabetes. Então, 100% dos pacientes previstos pelo modelo como tendo diabetes, de fato, tem diabetes, tá? Aqui é uma outra métrica de avaliação, é a curva ROC, tá? É a área sobre a curva. Esse daqui, ela é um pouquinho mais rebuscada. Vocês podem procurar aí, fica como exercício. Por quê? Porque no caso do nosso modelo de diabetes, essa curva que tem aqui, ó, na taxa de true positivo, que é verdadeiro positivo, ela é produzida e a métrica dessa curva que ela faz aqui, até chegar nessa linha aqui, que é o negativo, é o true negativo, ela é de 0,87,5. Como essa curva ela é superior a meio, a gente pode concluir que o nosso modelo tem melhor desempenho se o cliente tem ou não diabetes, ele consegue prever do que adivinhar, tá? Então, a curva ROC, ela é boa para isso, para você ver o quanto ele está, por exemplo, alucinando e te dando uma previsão aleatória. Se ele for inferior que meio, ele está adivinhando aleatoriamente em vez de prever, tá? Se esse paciente tem ou não diabetes. Um exemplo disso é, por exemplo, o meu modelo, nesse caso da diabetes, marcar todo mundo 1. Ele vai acertar algumas? Vai acertar algumas. Meu modelo tá bom? Não tá bom. Quando eu vou fazer a previsão, a precisão, ele marca ali 0,6, dependendo da quantidade de uns
que realmente está diagnosticado no meu conjunto de dados. Quando eu vou ver, a acurácia está mais ou menos boa. Porém, eu não estou olhando para o que realmente ele está fazendo lá no fundo. Porque se ele está só adivinhando aleatoriamente, ele vai acertar umas ou outras. Porém, ele está prevendo ou ele está adivinhando aleatoriamente? É a curva ROC que vai fazer esse papel de métrica de avaliação. Perfeito? E é isso. Algumas biografias aí de fonte e até o próximo vídeo.